Bom, gente, voltando do nosso cafezinho, vou voltar a perguntar ao Dr. Marcos, ainda do túnel do carpo, quais são as áreas ou as profissões que mais fazem com que acarretam este problema? E se o doutor faz muita cirurgia, ou se há muita indicação? Ok, perfeito. Bom, começando pela última pergunta, eu faço sim bastante desse tipo de procedimento, tá? É um procedimento corriqueiro para o cirurgião de mão. É corriqueiro, doutor? Isso, exato. Não é um bicho de 7 cabeças? Não, é um procedimento do nosso dia a dia. Porque existe muitos. Existe. Tá, então, dentre as patologias, as síndromes compressivas, a síndrome do túnel do carpo é a mais frequente. Certo. Né? Em relação às profissões relacionadas com maior risco de desenvolver sintomas da síndrome do túnel do carpo, eu colocaria as profissões que envolvem um posicionamento do punho mais em flexão. Sim. Né? Por exemplo, os dentistas que acabam trabalhando por um período prolongado com uma posição de flexão do punho, e aquelas profissões que envolvem o uso de ferramentas com vibração. Tá? Então, trabalhadores que usam maquinário com muita vibração também são suscetíveis ao desenvolvimento da síndrome. A moçada de academia? Na academia, então, o pessoal que acaba fazendo muito exercício com um posicionamento do punho que coloca o nervo com uma tensão muito grande, também estariam suscetíveis ao desenvolvimento de sintomas. Lembrei agora, duas perguntinhas. Mais masculino que feminino ou ao contrário? O contrário, é muito mais frequente no sexo feminino, e especialmente na faixa etária pós 35 anos. E crianças, alguma coisa ocorre ou não, doutor? Muito raro, mas nessa faixa etária que eu comentei, então acima após de 35 anos. Exato. Acho que músico também, que fica tocando ali também. Também, dependendo do posicionamento que ele faz, da técnica que ele usa para tocar, também pode desenvolver sintomas. Aí eu vou... É túnel do carpo, é aquele que faz com que a gente, quando acorda, parece que a mão tá dura, tá inchada, tá pesada, falta de flexibilidade. Sim. É ele que ocasiona isso. O túnel do carpo causa esse tipo de sintomas, né? Então, o paciente muitas vezes acorda à noite com a sensação de que a mão está adormecida, ou então pela manhã ele fala, olha, parece que minha mão está rígida, inchada, e eu não consigo uma movimentação adequada. À medida que eu vou dobrando os dedos, flexionando, eu vou melhorando os sintomas. E é engraçado, porque a gente acha que vai dormir, vai relaxar, não, Exato. Vai relaxar tudo. Só que ele não está relaxando, né? Ele está... Em teoria, isso que eu estou falando é teórico, né? Quando a gente deita, você tem uma redistribuição de fluidos no corpo, então aqueles que estavam nos membros inferiores acabam indo para o membro superior e acaba inchando um pouco mais a mão. E, obviamente, quando a gente está dormindo, a gente deixa de fazer a movimentação dos dedos e aí acaba ocasionando uma compressão maior daquelas estruturas no punho, no caso, o nervo mediano. Aí vamos assim, que é problema meu, sou dentista, aí travou, só porque eu falei que já tinha destravado, agora ele travou de novo. Aí para voltar, por que ocorre e o que seria isso? Tá. Isso que você acabou de me mostrar seria o que a gente chama de dedo em gatilho, que na verdade é uma condição dolorosa na mão e no dedo, ocasionada pelo atrito entre o tendão que ajuda a dobrar, então os tendões flexores, e uma estrutura sob a qual os três tendões passam, que seria a polia, né? Um túnel sob o qual o tendão passa. Toda vez que você tem um atrito aumentado entre essas duas estruturas, vai ocasionar um processo inflamatório e, consequentemente, ao longo do tempo, pode desencadear o travamento do dedo. Por que ocorre isso? Ok. A maioria das vezes ocorre porque você tem um desbalanço entre o diâmetro do tendão e a estrutura sob a qual ele passa embaixo, que seria a polia, esse túnel, né? Então, toda vez que você tem um processo inflamatório no tendão,
ele fica mais aumentado, o diâmetro dele, e fica com dificuldade para passar embaixo desse túnel. E geralmente na mão que mais utiliza, a outra Exato. mão normal. Exato, é mais frequente na mão excesso dominante, né? Então, muitas vezes relacionado a uma pressão sobre a palma da mão de maneira repetida, Sim. né? Entretanto, existe uma associação entre o dedo em gatilho e algumas patologias. Por exemplo, a diabetes, o problema de tireoide, as doenças reumatológicas e mesmo o esforço de repetição com uma pressão prolongada sobre a região da polia. Alguma coisa a ver com o túnel do carpo ou são independentes? Tá, são patologias que existem concomitantemente, Sim. tá? Então, nós acreditamos que o fator predisponente seja o mesmo, Certo. né? Então, os sintomas são diferentes, mas a fisiopatologia pode ter alguma correlação entre as Tenho duas. aqui túnel do carpo, posso ter dedo gatilho? Pode sim. Não é infrequente haver essa associação. E vamos supor que eu já tive, tá, em vários dedos aqui, sem cirurgia, voltou à normalidade. Uhum. Tá? Aí eu achei estranho que me apareceu no dedinho, é consulta, hein, gente? Me apareceu no dedinho e já teve pior. Sim. Tá? Achei que a parte dolorosa, que ele travava, e na hora de destravar, parecia fazer até um cleque. Um cleque. E aí foi até engraçado, eu falei assim, nossa, doutor Marcos vai, eu vou mostrar. Hoje amanheceu com ele melhor. Sempre assim, né? Só porque Exato. o profissional vai estar que Melhora ele já os melhorou. sintomas. Mas, e ele voltou, os outros dedos foram voltando legal sozinho. Porque isso foi feito, sem eu perceber, talvez, um alongamento, é isso, doutor? Sim. Aquela palmar, aquelas... Tá. Nos casos iniciais, então, a maioria das vezes são reversíveis, tá? Então, uma vez que há uma melhora do ambiente ali do tendão, então, Sim. uma diminuição do processo inflamatório no local, seja pela melhora da postura, da ergonomia, evitar os movimentos, as atividades Sim. com maior pressão sobre a polia, então diminui a irritação sobre aquele tendão e, consequentemente, você pode diminuir os sintomas ao longo do tempo, né? Então, o tratamento inicial, ele é conservador do jeito que foi realizado. Então, tanto os exercícios de alongamento, a mudança na ergonomia do trabalho, e mesmo, como eu disse no túnel do carpo, você pode fazer uma infiltração de medicação no local, então, em volta daquele tendão, diminuindo o processo inflamatório ali, naquela estrutura. Eu percebi assim... Com bons resultados. Ficou legal, mas não 100%. Não 100%. Não 100%. Eu sinto que tem alguma coisa estranha Exato. aqui. Tá? O ideal seria... uma vez que o tratamento conservador não tenha obtido um resultado satisfatório, certo. A gente passa para a próxima etapa, que seria Sim. o procedimento cirúrgico, que nada mais é do que você abrir aquela estrutura que está aprisionando o tendão, no caso a polia. É uma cirurgia relativamente simples, como a do túnel do carpo, corriqueira, né, para o cirurgião de mão, e com bons resultados. Né? Perfeito. Então, aí vai voltar... O dedo volta à recuperação por completo. Sim. Obviamente, como todo procedimento cirúrgico, existe uma taxa pequena de complicações, né? Mas que, quando bem indicado e com uma boa reabilitação, o dedo volta à normalidade. Pós-cirúrgico, tranquilo, nada de muita dor? Ok, boa pergunta. A percepção dolorosa, obviamente, ela varia de pessoa para pessoa, mas o que a gente vê na prática é que, uma vez que faça uma reabilitação precoce, o processo doloroso ele é pequeno. É pequeno, né, doutor? Pequeno. E a recuperação? Recuperação, vida normal, em torno de 30 a 45 dias. Fez a cirurgia, ficou legal, volta a trabalhar, pode voltar novamente ao
Dedo do gatilho? Muito raro, tá? Se a cirurgia foi feita de maneira adequada, a chance de retorno dos sintomas é praticamente nula. Não enfraquece os tendões, nada? Não. Porque não é no tendão, é no túnel. É no túnel, no túnel osteofibroso, né? Obviamente que se a cirurgia for feita de maneira inadequada, você pode ter sim um enfraquecimento da força de preensão da mão. Certo. Né? Mas isso não é a regra, é a exceção. E o dedo do gatilho, ele não vai dar dormência. A dormência não. É do carpo. A dormência é do túnel do carpo, tá? O dedo do gatilho, ele causa o ressalto, então aquele dolorimento na palma da mão. Sim. E ao longo do tempo ele pode causar o travamento. Daí o nome gatilho. Né? Porque parece que a pessoa está apertando um gatilho. Certo. Gente, a nossa direção ali já deu o nosso tempinho. Para mim foi ótimo, que eu fiz uma consulta aqui com o Dr. Marcos Marcato, especialista em cirurgia das mãos, na Clínica Wilson Mello. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. E vamos trazer o doutor novamente para explicar alguma outra coisa da área do doutor. Com certeza. Porque a mão não é só o dedo e o carpo, né, doutor? Tem muitas outras áreas, outras estruturas. Com certeza. Tá bom. Gente, até o próximo programa. Newton Campagnoli, Saúde em Pauta.